Fala, querido empreendedor, guerreiro de batalha. Hoje eu quero conversar com você sobre o meu programa Momento Mindset. E nesse Momento Mindset, eu vou compartilhar com você algumas experiências e dicas da minha jornada, né, que já completou 6 anos. E de que adianta ficar tudo guardado dentro de mim? Eu não sou baú, né? E como eu não sou baú, eu quero dividir, eu quero compartilhar, eu quero experienciar com você alguns fatores do que eu tenho aprendido nesses 6 anos e que eu acredito profundamente que fará muita diferença na tua jornada empreendedora, na tua carreira profissional e na sua vida. Bons conselheiros ainda se fazem conselheiros. E não tem nada mais humilde do que a gente parar e ouvir pessoas que têm experiências, pessoas que têm história para contar. É isso que faz a gente crescer, né? Por que na escola a gente estuda a disciplina de história? Porque na faculdade, quando a gente vai estudar um assunto, eles recorrem lá para o princípio do princípio do princípio, porque a história, ela nos ajuda a nos ensinar a não cometer erros do passado e a sermos assertivos em relação ao nosso futuro. A história, ela é essencial. Todas as questões, todas as implementações, tanto sociais, né, quanto referente a questões da sociedade, questões profissionais, sempre vamos recorrer à história. É na história que a gente aprende com as pessoas que erraram e é na história que a gente aprende com as pessoas que acertaram. E eu estou aqui para dividir um pouco da minha história com você. O que eu aprendi? Eu quero te dar uma dica, um ensinamento a respeito, ou uma ideia, né? Por que não? A respeito do que eu aprendi nesse período como empresária. A dica que eu quero te dar para este vídeo é a seguinte. Se você começou uma carreira empreendedora, principalmente se você começou, eu preciso te dizer que é importante você saber dividir. Como assim, Rubia? Família é família. Família é seu parente, seu pai, sua mãe, se ainda estiver vivo. Eles estão ali para te apoiar, te amar incondicionalmente, né? Esse é o principal papel deles como família. Porém, eles não são empresários. A não ser que você já tenha nascido numa família de empresários. Aí tudo bem, é diferente, tá? Mas se você nasceu numa família comum e você teve a coragem, a ousadia, a garra de encarar a jornada empreendedora, entenda que eles são família e eles vão ver você e entender você como família, eles não são empresários. Isso quer dizer que, se você precisar de um conselho, de uma ajuda de alguma coisa, não é com eles. Eles são a pessoa que vão te abraçar, que vão estar junto de você, que vão estar na praia, que vão ter momentos de lazer. Eles vão estar ali para isso. Mas quanto à jornada, você vai precisar de pessoas que estejam alinhadas com o que você quer, tá? Vai ter que separar amigos, família e profissionais, pessoas que estão ali para te dar suporte, para te dar apoio, para estar do seu lado, para te dar orientações profissionais, entende? Ninguém contrata um médico, ninguém vai no médico ser atendido pelo médico pensando em um conselho emocional, em uma situação. Não, se você vai procurar um médico, é porque você passou por alguma situação e você precisa exclusivamente do lado profissional daquela pessoa. Se você está com um determinado problema, você quer comprar um material, um eletrodoméstico para colocar na sua casa,
Você não vai procurar o seu amigo ou o seu pai e a sua mãe. Você vai numa loja de construção comprar. Para o empresário, a lógica é a mesma. Os amigos é para os momentos de descontração. A não ser que aquele amigo já seja um profissional, já seja empresário, já tenha uma carreira e você fez uma parceria. Você está entendendo? No mais, amigo é para momentos de lazer e descontração. Famílias é para momentos afetivos de apoio, de amor, de abraço e descontração. E existem os profissionais. Essa linha não pode cruzar. Essa linha não pode, porque quando a gente mistura o profissional para dar conselhos amorosos, o pai ou a mãe para dar orientações sobre questões da sua empresa, do seu negócio, isso vira uma confusão tão grande que para organizar depois dá um trabalhão. Então, o conselho que eu aprendi, que eu quero te dar é dividir. Amigo é para momentos específicos, família para momentos específicos. E profissionais adequados são para serem ouvidos e para ser seguido a orientação que ele passar. Se a orientação do profissional, porque aquela pessoa teve a experiência, teve o estudo, teve tudo para te passar ali, então isso precisa ser digerido, entendeu? Se você precisa se você está precisando de um psicólogo, você não vai procurar um advogado. Você consegue compreender o raciocínio? Se você está com um problema de saúde, você não vai procurar uma pessoa que trabalha com fisioterapia. É a mesma lógica profissional. E outra coisa, é necessário estar alinhado e unido com pessoas que tenham mentalidade de crescimento. Porque se você não estiver alinhada com pessoas que tenham mentalidade de crescimento, a chance de você ouvir, ai, tem certeza? Ai, será que vai dar certo? Ai, eu não sei não, hein? Ai, vai dar... Entendeu? Você precisa estar alinhado com pessoas que tenham mentalidade de crescimento. E não só mentalidade de crescimento para dizer assim, vai, nenhum demais, nem outro demais. Nem, ah, meu Deus, isso pode dar errado. E não sei o quê. E nenhum outro lado dizer, vai, se joga, não sei o quê. E depois a pessoa tá cheia de problema. Então, o ideal é a gente procurar, ou a própria vida atrás, pessoas que sejam centradas, pessoas que sejam realistas, que acreditem no seu potencial, que possa ter habilidades profissionais para te apoiar, mas que também deixe você andando com o pé no chão. Diz, ó, é possível, tem como dar certo, mas precisa seguir o passo a passo, porque nós estamos abaixo de leis. Essa ideia de, outra dica, essa ideia de, é porque eu faço o que eu quiser, porque eu sou o que eu quiser, porque abaixo de mim sou Deus. Não. Existem leis que nos cobrem para vários setores da vida. Existe a Constituição Federal, existe o Código Civil, existe o Código Penal, existe o Código de Defesa do Consumidor. Existem regimes que limitam aquilo que a gente entende de depravação, aquilo que a gente entende de viver de forma aleatória, né? Então a gente precisa entender que a gente não vai sair jogado de qualquer coisa, porque a gente precisa andar de acordo com os conformes. Vou alinhar assim. Primeiro, dividir amigo, família, profissionais de trabalho, assuntos de trabalho, assuntos da... Ok? Segundo, pessoas que tenham mentalidade de crescimento, mas que seja uma mentalidade não só de vai voando, se joga, não. Uma mentalidade de crescimento com sabedoria, com uma pitada de sabedoria. Esse é o ideal, entendeu? E terceiro, saber que você pode sim realizar, fazer, chegar, alcançar, conquistar, subir de nível. Porém, existem regras que precisam ser respeitadas e passar por cima. Não, mas eu faço desse jeito. Não, mas é porque isso só vai fazer com que com o tempo você se prejudique bastante. Então,
Separe amigos, família, profissionais. Número 1. 2. Pessoas com mentalidade de crescimento. Se for para compartilhar uma ideia, um negócio, alguma coisa, mentalidade de crescimento com sabedoria e pé no chão. Terceiro, entender que você pode sim realizar o que você quiser, você pode sim alcançar níveis maiores, você pode sim fazer grandes coisas, porém entender que é necessário jogar o jogo das regras, está dentro das regras. Então, se você jogar o jogo dentro das regras, você não vai ter grandes problemas, você vai conseguir realizar as coisas, você vai jogar dentro das regras, você vai se envolver com pessoas que tenham sabedoria e mentalidade, e os momentos que você precisa se aliviar, relaxar, ter um momento de descontração, você pode fazer isso com amigos sem misturar, tá? Existem sim algumas exceções de amigos que cresceram juntos e fizeram negócios juntos, trabalharam juntos. Normalmente essas situações não são regras, são exceções, tá bom? Alguns exemplos de pessoas que começaram um negócio, como o Mark Zuckerberg com o Eduardo Saverin, e depois deu certo e são sócios e parceiros até hoje, existem e são exceções. Isso não costuma acontecer rotineiramente. Para esse vídeo é isso. Obrigado pela sua atenção, tá? Curta esse vídeo e fique atento, vai ter mais. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Abraço.